Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e o Fala Carlão continua aqui na COP27 em Sharm el-Sheikh do Egito, levando para você um mundaréu de informação de qualidade sobre o nosso agronegócio e cada vez, a prateleira de cima fica mais alta. Olha só, gente, quem está aqui do meu lado, Zé Carlos Fonseca, que é o diretor executivo do IBA, o IBA que é a Indústria Brasileira de Árvores. Olha só, e o homem é embaixador, gente, esse caboclo é forte. Ô, Zé Carlos, olha, eu queria agradecer muito, sua presença aqui valoriza muito o nosso programa, viu? Fala, Carlão. O meu Carlão não fala Carlão igual todo mundo fala, né? Mas é com carinho que eu participo aqui e alegria do seu programa pela primeira vez. Eu tenho assistido o seu programa, sou assim, um cliente já costumeiro e admirador das boas entrevistas que você faz, do trabalho importante de divulgação do agro do Brasil, para os brasileiros e agora para o mundo. Pois é, e agora para o mundo. Antes da gente seguir aqui na prosa com o Zé Carlos, eu quero mostrar para vocês aqui a plataforma, a revista Agro Revenda, que faz parte da nossa plataforma de informação do setor de distribuição no Brasil. E claro, essa revista aqui é feita com papel de alta qualidade, viu, Zé Carlos? O Brasil, graças a Deus, é um grande produtor de papel de alta qualidade e referência no mundo inteiro. É verdade. Parabéns pela revista. É isso aí, gente. Bom, agora vamos começar a história. Ô Zé Carlos, eu já te apresentei aqui, o Fala Carlão tem uma estrutura que é a seguinte, eu sempre digo que ninguém nasce nem embaixador, nem diretor executivo de nada, todo mundo tem uma história. Eu queria que você começasse contando um pouquinho a sua história, mas vai fundo, pode ir lá longe, viu? Não tem problema não. Olha lá, hein? Com os meus cabelos brancos já indicam que a história pode ser longa, né? Bom, Carlão, eu sou diplomata de carreira, sou capixaba de Vitória, mas com raízes também no interior do Espírito Santo. Minha família é lá da região do Caparaó, capixaba, divisa com Minas, estado do Rio. Cidadezinha chamada São José do Calçado, é a cidade da minha família. Mas desde cedo fui morar em Brasília, estudei, fiz o concurso para ser diplomata no Instituto Rio Branco. Muito jovem ainda, com 20 anos, começo dos anos 80, e cumpri aí uma longa trajetória na diplomacia, no serviço exterior brasileiro, no Brasil e no exterior. Trabalhei com grandes figuras no Itamaraty e no serviço público de uma maneira geral. Fui, durante muito tempo, membro da equipe do saudoso embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima. Eu tive a honra de conhecer o Paulo, viu? Que foi um dos grandes diplomatas do final do século passado, início desse século. Com ele trabalhei no departamento de promoção comercial, então desde muito cedo eu aprendi que a diplomacia serve também para promover exportações, abrir mercados. Minha primeira incumbência como jovem diplomata lá no velho DPR eram mercados da África, né? Fizemos missões e reuniões, depois do Oriente Médio, no áureos tempos de boas relações econômicas do Brasil com países como Nigéria e como Iraque, né? Então, enfim, foi um bom aprendizado. Depois fui servir na Embaixada em Washington pela primeira vez, final de 88, o embaixador era Marcílio Marques Moreira, nosso querido amigo, aí já nonagenário, mas super bem. Que me atribuiu a função lá de chefe da área de diplomacia pública, da área de comunicação da embaixada. E eu vivi ali uma experiência que até hoje eu trago comigo, porque nos dá boas lições. Ali naquela altura, o Brasil vivia um período de muito desgaste na sua imagem internacional. Se a gente recordar, né, os mais velhos podem se lembrar, os mais jovens devem ter estudado isso. Era o período que o Brasil estava ainda terminando a transição para a democracia. O Brasil estava tentando sair de um período de crise da dívida, tinha feito uma moratória internacional da dívida externa. O Brasil tinha problemas graves de hiperinflação que o mundo não conseguia compreender. O país tinha problemas graves de desmatamento na Amazônia, veja só como isso é recorrente. Problemas de direitos humanos e, para completar, poucos meses depois da minha chegada, no final de 88, assassinaram Chico Mendes, que era uma figura já então muito conhecida, uma liderança extrativista do Acre, da Amazônia, seringueiro, e aquilo causou uma comoção, Carlão. Eu me lembro que no Congresso americano, jovens
senadores do Partido Democrata, vejam só, estou falando de jovens como Al Gore, que hoje é um senhor de idade, o John Kerry, que é o representante dos Estados Unidos atualmente, o clima, que está aqui, enfim, eram os jovens turcos, né? A esquerda do Partido Democrata, os primeiros políticos assim de certo peso naquela altura a abraçarem, por exemplo, as bandeiras ambientais, não era uma coisa comum. E aquilo, eles viraram um pouco porta-vozes, né, de uma reação àquilo que tinha acontecido com o Chico Mendes no Brasil. Havia campanhas na imprensa internacional dessas grandes redes de McDonald's, de Burger King e tal, disse, nosso hambúrguer não tem carne do Brasil. Veja que coisa, estou falando de 88, 89. Que desafio para vocês como embaixadores, né? Como Itamaraty. E eu era o porta-voz da embaixada, então nós de fato estávamos ali muito expostos e isso gerando prejuízos para nossos interesses, até exportadores, além da nossa imagem. E aí, por que eu digo que isso traz lições para hoje? Porque quando parecia que o Brasil estava no fundo do poço, nós ali começamos a cavar a nossa saída do fundo do poço. E não tem milagre nisso. Como é que você muda a imagem? Mudando a realidade. Sim. O Brasil foi naquela altura, não por coincidência, né, não por acaso, que o Brasil criou o IBAMA, que o Brasil fortaleceu o Ministério já na virada do governo Sarney para o Collor, que estava sendo eleito, fortaleceu o Ministério do Meio Ambiente, se candidatou para sediar a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que viria a ser a Rio 92. Eu estive lá na Rio 92. Eu também. nós éramos meninos, né? Pois é, éramos jovens. Então, assim, ali o Brasil começou a se transformar de um verdadeiro pária, isolado como estava, num país que foi se tornando protagonista. A partir, sobretudo, do Rio, o Brasil virou efetivamente um protagonista na construção desse grande regime climático e de biodiversidade das duas convenções que foram aprovadas lá no Rio de Janeiro em 92 e veio ajudando a escrever as regras desse mundo novo que hoje nos traz a COP27. Então, feito esse comentário que nos traz ao presente, eu volto ali ao passado para dizer que tive, portanto, a satisfação de trabalhar lá em Washington, ver o início daquela retomada de caminho. E aí o Marcílio Marques Moreira voltou para o Brasil para ser ministro da Economia, teve a gentileza de me convidar, trabalhei com ele durante todo o período e depois fui servir na embaixada em Ottawa, no Canadá, onde eu chefiei a área de promoção comercial. Depois o meu eterno chefe, embaixador Paulo Tassi, me convidou para ir com ele para a embaixada em Washington, voltei para Washington. E, por fim, no final de 96, eu fui para Brasília a convite do então ministro da Economia, 96, Pedro Malan, meu querido amigo, para assumir a chefia do seu gabinete. E lá trabalhei até 98, quando me meti em política. Você experimentou esse lado da vida pública? Eu sempre gostei muito de política, minha família sempre teve envolvimento, meu pai tinha sido deputado, vice-governador, etc. E aí tinha uma espécie de um atavismo que me puxava para aquilo. Me licenciei em Itamaraty, disputei a eleição, fui eleito deputado federal em 98 com uma boa votação, primeira vez que eu disputava a eleição. E cumpri o meu mandato, fui secretário da Fazenda também. Depois, na reeleição, tive um episódio que foi muito triste na época, ninguém gosta de perder, mas que virou uma referência até em livro de direito eleitoral. Eu consegui a proeza de ser o segundo mais votado do Espírito Santo e com 94 mil votos, perdi a eleição. Dos 10 deputados capixabas então eleitos, 9 tiveram menos votos que eu. Uns 5 tiveram menos da metade dos meus votos. Aí botei minha viola no saco, Deus sabe o que faz. Teve um lado bom, apesar de ninguém gostar de perder, que foi eu não interrompi em definitivo minha carreira, retomei o Itamaraty, pedi me lembro ao então ministro Celso Amorim, que eu queria um posto para recuperar o tempo que eu tinha passado fora, porque senão eu ia ficar atrasado nas promoções. E aí eu fui para Nova Delhi como ministro conselheiro. Lá fiquei 4 anos, um belo período de relações muito intensas do Brasil com a Índia, 2 países fundamentais no sistema internacional, os dois vivendo um momento altamente positivo de crescimento econômico e de adensamento das suas interações comerciais. Tive a satisfação lá na Índia de trabalhar
provocado, evidentemente, pelo Itamaraty, pelo Ministério da Agricultura no Brasil e por empresários pecuaristas da BCZ, lá do Triângulo Mineiro, a dar apoio institucional, digamos assim, na negociação de acordo e de instrumentos técnicos para possibilitar, veja que desafio, é que esses empresários brasileiros que haviam investido na Índia na produção de embriões bovinos, de gado altamente selecionado, pudessem exportar aqueles embriões para o Brasil. Mas vocês não imaginam como foi uma epopeia. Outro dia encontrei... Jonas Barcelos. Outro dia estava lembrando disso com meu amigo Abelardo Lupion. Sim, Abelardo, Beca. Jonas Barcelos, Beca, a turma que ia lá com frequência, o pessoal da equipe deles. Então, agora o Beca outro dia me disse que vai me chamar, está devendo esse convite para um churrasco dos descendentes daquele gado que a gente ajudou a trazer. Olha aí, Beca, ó, promessa é dívida, hein, rapaz? Aliás, falando no Beca, mandar um abraço pro Beca, o filho dele foi agora reeleito, né? Com uma bela votação. Com uma bela votação, né? O Pedro foi reeleito com uma bela votação. Mas então, tive a vantagem desses postos é que você acaba trabalhando com vários assuntos. Sim. Então, eu era diplomata lá na Índia, do outro lado do mundo, mas cuidando de assuntos muito concretos no Brasil, né? De interesses efetivos, etc. Depois da Índia, eu fui promovido a embaixador, fui abrir a Embaixada do Brasil em Mianmar. Num período também muito interessante. Mianmar é um país de grande potencial, abrindo o seu mercado, reabrindo a sua vida política. Foi uma experiência fascinante. Retornei para o Brasil, fui chefe da Casa Civil do Paulo Artung de volta ao Espírito Santo. Quase que caí em tentação de novo de me meter em política, mas resisti bravamente e há 3 anos e meio, ao lado do Paulo Artung, nosso governador do Espírito Santo por 3 vezes, viemos no começo de 19 para Ibá, para a Indústria Brasileira de Árvores, onde o Paulo é o presidente e eu sou o diretor executivo e virei agro total. Gostei tanto que depois de um ano licenciado em Itamaraty, eu me aposentei e tenho me dedicado com muito afinco, com muito interesse a essa atividade fascinante da Indústria Brasileira de Árvores, que é a associação que representa toda a cadeia produtiva de base florestal. Quem cultiva floresta com finalidade industrial, né? Mais de quase 50 empresas, 10 associações florestais estaduais, presentes que nós estamos aí em mais de 1000 municípios do Brasil, onde nós estamos presentes tem impacto positivo no IDH daquela região, daqueles municípios. Plantamos quase 10 milhões de florestas Brasil afora, com essa finalidade econômica, industrial, e ao mesmo tempo cultivamos mais de 6 milhões de hectares de florestas nativas, de espécies nativas, naquele sistema de mosaico florestal que ajuda a preservar a biodiversidade, os recursos hídricos, enfim, somos um setor altamente comprometido com a sustentabilidade, dependemos da nossa reputação e das certificações internacionais mais rigorosas para acessar os mercados, somos um setor que exporta mais de 12 bilhões de dólares e contribui de uma maneira assim, muito significativa para a balança comercial do Brasil, que emprega, entre empregos diretos e indiretos, mais de 1,5 milhão de brasileiros e brasileiras. Enfim, então temos muita satisfação de atuar com força também na área internacional. Essa é a terceira COP a que eu venho pela IBA. Estive em Madrid em 2019, estive no ano passado em Glasgow e agora estamos aqui em Sharm el-Sheikh. E temos todo o interesse no que se negocia no Acordo de Paris, sobretudo no âmbito do artigo 6, está agora em plena fase final de definição operacional, né, do fine print, assim, da letrinha miúda dos contratos, para ver se funciona para valer do item 6.2 e 6.4, são importantes para o mercado de carbono global que o mundo precisa ter, que para o Brasil será fundamental que passe a funcionar, né? E então temos participado ativamente, tanto dessa dimensão de apoiar as negociações técnicas, diplomáticas que estão em curso, quanto da dimensão, que é essa que você, Carlão, está registrando tão bem, desse evento, esse mega evento, em que o Brasil está mostrando a sua cara, o agro brasileiro mostrando a sua cara e a nossa IBA aqui presente com o que há de mais significativo, inclusive alguns dos nossos principais CEOs. Está aqui o Walter Schalka, CEO da Suzano, e está aqui o Cristiano Teixeira, que é o CEO da Klabin, só para dar 2 exemplos. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um fala
Fala Carlão diferente, gente. O negócio é o seguinte, essa conversa a gente ainda tem mais alguns assuntos para tratar. Eu vou encerrar esse Fala Carlão aqui, mas daqui a pouquinho vou voltar com a segunda parte aqui da entrevista com o nosso querido embaixador, o Zé Carlos Fonseca, que é o diretor executivo aqui do IBA, Indústria Brasileira de Árvores. Merece segunda parte. Eu volto já já.